A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 1 do primeiro trimestre de 2025. A lição 1 tem o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, Porque as heresias só vêm para isso, só para ameaçar a unidade da igreja. O primeiro trimestre de 2025 que tem o tema Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, As heresias são antigas, mas agora está vindo com uma nova aparência, com uma nova roupagem, com um novo modo, de penetrar nas igrejas como tem penetrado ao longo dos séculos. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, você muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente, estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. É de graça, não paga nada, só apertar ali, inscrito, você se inscreve, aperta o sino das notificações para que toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube, avisar você, e só é curtir e comentar nossos vídeos, amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que o capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 34, vai falar ali do problema que estava havendo na Santa Ceia, que estava havendo o quê? Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia, do Senhor, que estava havendo ali dissensão, um irmão não esperava pelo outro. Estava havendo ali, olha, só problema. Por isso que Paulo vai falar como orientar os irmãos de Corinto, como deveria ser a Santa Ceia. E o nosso versículo é o versículo 19, mas a gente vai ler a partir do versículo 17, que diz assim: Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Tá vendo? Os irmãos não estavam se juntando para melhor, não, estavam se juntando para pior, porque estava havendo muito problema. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. Paulo estava acreditando, estava crendo, e quando estavam se reunindo só estava vendo problema. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, tá vendo? É importante que haja heresia no meio da igreja, porque os sinceros vão se manifestar contra essas heresias, não vão ficar calados. Aqueles que gostam e vão se adequar a essas heresias vão ficar quietos e vão apoiar, mas os sinceros não. Os sinceros vão se manifestar contra, sabendo que está errado. E aqueles que são sinceros não compactuam com o erro. Aí vão o quê? Se manifestar contra isso. Porque tem que ser assim. A gente sabe que o joio, ele está ali, sempre no meio do trigo. Quando for tirar o joio do meio do trigo, Jesus disse, não, deixa aí. No dia da colheita, ele vai ser tirado. Por isso que hoje há muitas heresias no meio da igreja. A gente tem que estar o quê? Pedindo direcionamento do Espírito Santo, para quando isso venha acontecer, saber tratar da melhor forma possível. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19 diz assim: As divisões e heresias na igreja podem parecer um problema insuperável, mas Deus as usa para revelar os sinceros e purificar o seu povo. Tá vendo? Deus usa ela para revelar os sinceros. Que tem irmão que é sincero, é crente de verdade. E quando ele vê as heresias entrando no meio da igreja, ele se manifesta logo contra. E Deus usa para isso, para revelar os sinceros, ver quem realmente é crente e quem não é. Precisamos encarar essas situações como uma oportunidade para demonstrar fidelidade à palavra de Deus, amor ao próximo e maturidade espiritual, tá vendo? É por isso que quando a heresia penetra na igreja, devemos fazer, mostrar fidelidade à palavra de Deus, porque as heresias elas vêm distorcendo a palavra de Deus, e muitas vezes contra até a palavra de Deus. Então a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, mostrar amor ao próximo e, acima de tudo, maturidade espiritual para saber tratar com as heresias que estão aí penetrando ou que já estão no meio da igreja. Porque tem muita coisa aí no meio da igreja que não está de acordo com a palavra de Deus. E muita gente apoiando, muita gente dizendo que tem que ser dessa forma, mas não é. Está indo na forma errada. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, examinai tudo,
e reter o que é bom. O que não presta a gente joga fora. Como diz o ditado, tem que andar com 2 sacos, um furado e um bom. O que é bom, bota no saco bom, e o que não presta, joga no saco furado, para quando ele cair ali, ele ir embora. Porque tem muita coisa no meio das igrejas hoje que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem igreja que nem palavra tem, né? Só tem só movimento, zoada, muita cantoria, e falar de Jesus ninguém fala. Então temos que ter cuidado quanto a isso, não deixar, né, que isso se prolifere cada vez mais no meio da igreja. Tem que combater. Por isso que ele diz, né, ele usa as heresias para o quê? Para revelar, né, os sinceros e purificar o seu povo, né? Porque o sincero não fica calado. Quando vê coisa errada, ele vai logo se manifestar para falar. Então ele usa para isso. Não era para ser assim, mas tem que ser assim. Tem que ser assim porque é para a palavra de Deus se cumprir. Por isso que a gente tem que estar atento. Nós temos que ser o quê? Crente bereano. Porque os bereanos, quando Paulo estava falando, ele estava ali, olha, olhando tudo, examinando tudo, né? Tudo que ele falava, ele via que estava de acordo com a Bíblia. É isso que ele tem que fazer. Se alguém está falando alguma coisa que está fora do padrão bíblico, então a gente não aceita. Tem que aceitar aquilo que está dentro do padrão bíblico. E hoje nós estamos vendo muita coisa no meio da igreja que não está dentro do padrão bíblico. Pelo contrário, está fora do padrão. Então nós temos que ter cautela, pedir sabedoria do Espírito Santo para nos dar discernimento, né, para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Porque tem muita coisa aí que a gente observa que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas isso tudo é o que? É o trabalhar de Deus, para que os sinceros se revelem contra as heresias que está se proliferando no meio da igreja. Porque a gente sabe que tem muita gente aí distorcendo a palavra. Tem outros que acham, dizem que até que a palavra está ultrapassada. Não, quem está ultrapassado é ele. Porque ele quer que a palavra se adeque ao modo de vida dele. Mas a palavra não pode se adequar ao nosso modo de vida. É nós que temos que se adequar à palavra, não a palavra a nós, né? Então por isso que tem muitas heresias no meio da igreja. A gente tem que estar atento. Sempre, Jesus mesmo disse, né, vigiai e orai. A gente tem que estar vigilante sempre, né, para combater as falsas heresias que estão aí no meio da igreja. Amém?